Olá pessoal, meu nome é Leonardo Rota, sou MCSA Windows Server 2003 e vou falar para vocês hoje sobre as versões do Windows Server 2008. Segue também o meu Twitter e o meu e-mail, caso vocês quiserem entrar em contato comigo. Bom, quais são os requisitos mínimos para a gente instalar o Windows Server 2008? Segundo a Microsoft, nós temos que ter um processador de 1.4 GHz, no mínimo de 512 MB de memória e espaço livre em disco ou em HD, como preferirem, 32 GB. Nessa configuração, a instalação é feita normalmente, porém a performance do sistema vai ficar um pouquinho a desejar. Então eu coloquei uma configuração recomendável, vocês podem ver no slide aí, para que a gente tenha um desempenho razoável do Server 2008. Qual que é essa configuração recomendável? Um processador de no mínimo 2 GHz, 64 bits de preferência para aproveitar todas as funcionalidades e recursos das versões de 64 bits do Windows Server 2008, memória de 2 GB, espaço livre em disco de no mínimo 40 GB. Vamos ver agora quais as versões do Windows Server 2008 que a gente tem. São 8 versões, 4 na opção Full Installation e 4 na versão Core. Como a gente vem vindo do Windows Server 2013, o nome das versões são praticamente os mesmos, que são Standard, Enterprise, Data Center e Web Server. Essas 4 versões tem em Full Installation e em versão Core também. Aí fica a critério e necessidade de cada um usar a versão que melhor se encaixa no ambiente da empresa que vocês estão implementando o Server 2008. Vamos falar sobre a versão Standard, a versão básica, a versão padrão que o pessoal costuma chamar. Essa versão é usada principalmente em pequenas e médias empresas que não têm uma grande quantidade de computadores, e é a versão mais usada, pois é a versão mais barata, principalmente por causa desse motivo, e que suporta os principais papéis de um servidor, como serviço DNS, serviço DHCP, Active Directory, servidor de impressão, servidor de arquivos e assim por diante. Essa versão Standard suporta o balanceamento de carga, mas não suporta Cluster Failover. Para quem não sabe o significado desses dois últimos termos aí, fica de olho no blog que eu vou postar um vídeo sobre esses assuntos aí, e também sobre alguns outros termos que a gente vai usar mais pra frente, que eu vou falar que também vou postar no vídeo. Como eu falei, existem versões de 32 e 64 bits de cada versão do Windows Server 2008. A diferença básica entre uma e outra é a configuração de hardware que cada uma suporta. A de 32 bits versão Standard suporta 4 processadores e 4 GB de memória. A de 64 bits suporta os mesmos 4 processadores, porém até 32 GB de memória. Na hora de implantar um servidor, a gente tem que ficar atento nisso aí, né? Para garantir a escalabilidade do nosso servidor conforme aumenta a demanda de desempenho. Agora vamos para a versão Enterprise, que é uma versão bem mais parruda, usada em grandes empresas. Essa versão, ao contrário da Standard, suporta o Cluster Failover de até 8 nós e o ADFS. Esses assuntos também vão constar no outro vídeo que eu falei para vocês. A versão Enterprise geralmente é usada para suportar aplicações um pouco mais pesadas, que exigem mais hardware e mais desempenho, como um SQL Server, ou Microsoft Exchange, ou qualquer outro aplicativo desse porte. O que a gente costuma ter nas empresas é o que? Vários servidores com a versão Standard para desempenhar os papéis fundamentais da empresa, e uma ou outra versão Enterprise ou Data Center para suportar esses aplicativos mais pesados que requerem mais desempenho. Na versão de 32 bits da versão Enterprise, a gente tem um suporte até 64 GB de RAM e 8 processadores. E nas 64 bits, 2 teras de memória RAM, não está errado não, é 2 teras mesmo de memória RAM e até 8 processadores. Vocês podem ver grande diferença em relação à versão Standard, no que diz respeito à escalabilidade dos servidores. A terceira versão que a gente vai estudar é a versão Data Center, que é a
top de linha, usada em empresas muito grandes que necessitam de um nível de desempenho fora do comum. Assim, é usado em ambientes críticos que não pode haver falhas, e por ser uma versão tão completa assim, quando você adquire ela, você tem licenças infinitas de máquinas virtuais. Então essa versão é recomendada para quem vai trabalhar com virtualização, com Hyper-V e assim por diante. Não pode se comprar essa versão, você não pode ir lá na loja comprar um CDzinho para tua casa e começar a instalar isso aí, ou na empresa instalar. Essas versões são exclusivamente vendidas por fabricantes devido ao alto nível de complexibilidade que a gente vai ter no ambiente que vai ser instalado essa versão data center. Às vezes exige meses de projetos, de estudos do ambiente da empresa para começar a implantação disso aí. Então você não consegue comprar essa versão em qualquer lugar, não. Ao contrário da versão Enterprise, a versão Data Center suporta um cluster de failover de até 16 nós, como eu falei anteriormente, é voltado para aplicações críticas e tem um alto nível de escalabilidade, confiabilidade e disponibilidade. A versão de 32 bits suporta 64 GB de RAM e suporta 32 processadores. A versão de 64 bits, 2 TB de RAM e 64 processadores. E finalmente a última versão, a versão Web Server do Windows Server 2008, que é voltado mais para ambiente web. Ele dá suporte a aplicativos como o IIS, o .NET, o ASP.NET, porém não suporta os papéis principais de servidores, como DNS, DHCP e assim vai. Ele é voltado realmente para desenvolvimento web, para servidor de aplicativos voltado para internet. Essa versão de Windows tem uma particularidade que chama um pouquinho de atenção, a gente tem que comentar. Geralmente, quando você vai instalar o Web Server, é recomendável que se instale a versão Core do Web Server, porque diminui a interface de ataque de hackers, crackers e assim por diante, diminui o risco de o servidor ser atacado. Só recomenda-se instalar a versão Full Installation do Web Server se você for usar serviços de .NET ou ASP.NET, que daí precisa no Microsoft.NET, que na versão Core não temos. Essa versão Web Server ela é um pouquinho limitada, parece com a Standard, até porque os serviços de web geralmente não consomem tanto computador, então ele tem uma versão bem limitada. 32 bits, 4 GB de memória, 4 processadores no máximo, e a de 64 bits, 32 GB de RAM e 4 processadores são suportados nesta versão. Como eu falei anteriormente, a gente tem as versões Full Installation e as versões Core. Por que a Microsoft decidiu apostar na versão Core? São vários os motivos, um pouco para atrair o pessoal do Linux com o uso do PowerShell, que eu vou comentar em outro vídeo também. Essa versão é somente via linha de comando, não tem interface gráfica. Uma das vantagens é a segurança, como eu falei anteriormente quando estava falando do Web Server, que ele diminui a superfície de ataque, exige menos hardware e não tem interface gráfica, tudo na mão mesmo, comando vinha linha de comando no PowerShell ou DOS, como o pessoal prefere. Bom, essa foi a apresentação sobre as versões do Windows Server 2008, espero que tenham gostado. Acessem essa homepage que vai ter mais posts sobre o Windows Server 2008 e até a próxima.